Se não fosse pela pensão, você não estaria aqui com a gente. Essas palavras me atingiram como um punhal. 35 anos dedicados ao Banco Central, uma carreira construída com unhas e dentes, incontáveis noites sem dormir analisando relatórios financeiros, e agora, aos 72 anos, eu era reduzida a uma pensão pelo meu próprio filho. Sou Carla Vasconcelos, uma mulher que acreditou que o amor e o sacrifício seriam suficientes para construir uma família unida e grata. Estava enganada. Aquela noite no restaurante 4 Stagione mudou tudo. Era um jantar como tantos outros que paguei ao longo dos anos. O ambiente sofisticado em Moema, os garçons atentos, a música ambiente que tanto apreciava. Sempre gostei de proporcionar esses momentos para minha família. Augusto estava particularmente irritado naquela noite. Percebi seu olhar inquieto, a forma como consultava o celular constantemente, a maneira ríspida com que tratava os filhos. Algo estava errado. Quando pedi que ele me contasse sobre os novos projetos da construtora, empresa que eu havia financiado integralmente há 7 anos, ele simplesmente explodiu. Foi como assistir a uma represa romper, liberando anos de ressentimento contido. As palavras saíram como veneno. Você sempre quer saber de tudo, sempre se metendo nos meus negócios. Se não fosse pela pensão, você não estaria aqui com a gente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Minha nora Júlia baixou os olhos, mas pude ver um leve sorriso no canto de sua boca. Minha neta Laura, de 19 anos, deixou cair o garfo, horrorizada. Pedro, o caçula de 17 anos, ficou pálido. E eu fiquei estranhamente calma. Naquele momento, algo despertou dentro de mim. A Carla, que por anos havia sido diretora de operações de câmbio, que enfrentou crises econômicas e reuniões de diretoria dominadas por homens, essa Carla ressurgiu das cinzas da viuvez e da complacência materna. Respirei fundo. Meus dedos tocaram instintivamente os brincos de pérola que meu falecido marido me dera no nosso 20º aniversário de casamento. O que ele pensaria disso? Refleti. Jorge sempre dizia que eu era forte demais para meu próprio bem, que eu facilitava demais a vida de Augusto. Me levantei com a dignidade que aprendi a cultivar em décadas negociando com ministros e presidentes de bancos internacionais. Ajeitei o lenço de seda no pescoço, peguei minha bolsa Chanel, não aquela que Augusto me dera no último Natal, comprada com meu próprio dinheiro sem que eu soubesse, mas a que comprei para mim mesma quando fui promovida a gerente sênior. Olhei profundamente nos olhos do meu filho, aqueles olhos que eram tão parecidos com os do pai, olhos que um dia brilharam de admiração por mim, que choraram no meu colo, que me procuravam na plateia durante as apresentações escolares, olhos que agora transbordavam de desprezo. O que eu fiz naquele momento? O que diz uma mãe quando descobre que toda a sua vida foi reduzida a um contra-cheque? O que faz uma mulher quando percebe que o respeito e o amor que acreditava ter construído eram apenas uma ilusão conveniente? Não gritei, não chorei, não fiz uma cena. O que eu fiz foi algo que mudaria nossas vidas para sempre. Algo que levaria Augusto a me ligar 48 vezes consecutivas 2 dias depois, com a voz embargada pelo arrependimento e pelo medo. Algo que revelaria a verdadeira natureza da minha nora e resgataria a dignidade que eu havia esquecido que possuía. O que ninguém sabia era que eu já suspeitava, que há meses eu vinha montando um quebra-cabeça doloroso com peças deixadas descuidadamente pelo caminho. Uma ligação interceptada aqui, um documento encontrado ali, e principalmente, as gravações que meu neto Pedro vinha secretamente fazendo, horrorizado com as conversas que ouvia entre os pais quando pensavam estar sozinhos. Aquele jantar foi apenas o catalisador, a gota d'água, o momento em que decidi que era a hora. Talvez você não entenda completamente o que significa dedicar 3 décadas e meia da sua vida a uma instituição. No Banco Central, não era apenas um trabalho, era uma identidade. Comecei como analista júnior em 1975, numa época em que mulheres em finanças eram vistas como anomalias. Lembro-me do meu primeiro dia, usando um tailleur cinza chumbo que havia economizado por meses para comprar, cabelo preso num coque austero, tentando parecer 10 anos mais velha para ser levada a sério.
O cafezinho chegava à minha mesa sempre por último. Os relatórios mais complexos nunca eram confiados às minhas mãos. Nas reuniões, minhas sugestões eram ignoradas até que um colega homem as repetisse com outras palavras, mas eu persistia. Noites estudando legislação financeira, fins de semana debruçada sobre planilhas, feriados perdidos analisando tendências de mercado. Foi nesse ambiente que conheci Jorge, meu falecido marido. Ele trabalhava no departamento jurídico, um homem de princípios inabaláveis e um sorriso que iluminava os corredores austeros do banco. Diferente dos outros, ele me via, realmente me via. Carla tem a mente mais afiada deste andar, costumava dizer em reuniões, para o desconforto dos nossos colegas. Nos casamos em 1980, uma cerimônia simples no Jardim Botânico. Augusto nasceu 2 anos depois. Lembro-me de segurar aquele pequeno embrulho nos braços, seus olhinhos azuis escuros como os do pai, e pensar, por você, serei a melhor em tudo que fizer. E fui. Enquanto muitas colegas abandonavam suas carreiras após a maternidade, eu voltei com ainda mais determinação. Jorge sempre foi um parceiro excepcional, dividindo responsabilidades quando isso ainda não era comum. Trabalhávamos duro, economizávamos, investíamos com cautela. Primeiro um apartamento modesto na Vila Mariana, depois um maior nos Jardins. E, finalmente, quando fui promovida a gerente de operações internacionais, nossa cobertura com vista para o Ibirapuera. Augusto cresceu entre privilégios que nunca tive. As melhores escolas, cursos de idiomas, viagens internacionais nas férias. Não queremos que ele tenha que batalhar como nós, Jorge dizia. E eu concordava. Que ironia pensar nisso agora. Meu filho sempre teve um temperamento difícil. Professores ligavam frequentemente. Augusto tem potencial, mas não se esforça. Treinadores desistiam. Ele não aceita ser contrariado. Amigos se afastavam. Augusto só pensa nele mesmo. Jorge e eu justificávamos. É apenas uma fase. Ele está se encontrando. Todos os jovens são assim. Quando Augusto anunciou que não queria faculdade, que sonhava em abrir uma construtora, Jorge hesitou. Ele precisa aprender o valor do trabalho primeiro, argumentou. Mas eu, querendo compensar minhas ausências devido ao trabalho, intercedi. Compramos um terreno pequeno em Santana, contratamos um engenheiro experiente para supervisioná-lo e demos a ele seu primeiro empreendimento. Foi um desastre. Orçamento estourado, prazos não cumpridos, fornecedores não pagos. Jorge ficou furioso. Mas eu não conseguia ver meu filho fracassar. Todos cometem erros no início, disse a Jorge enquanto assinava outro cheque para cobrir o prejuízo. Ele vai aprender. Jorge faleceu subitamente quando Augusto tinha 30 anos. Um infarto fulminante durante uma reunião. Lembro-me do telefonema, do chão sumindo sob meus pés, do táxi correndo para o hospital. Tarde demais. O luto me engoliu. Por meses apenas existia. Ia ao banco automaticamente, voltava para casa, olhava para o lado vazio da cama. Augusto raramente aparecia. Estou ocupado, mãe. A construtora exige muito de mim. Entendia, ou achava que entendia. Dor é algo pessoal. Foi nessa vulnerabilidade que conheci Júlia. Ela apareceu no escritório do banco um dia, elegante em seu conjunto branco, cabelos castanhos perfeitamente arrumados. Sou arquiteta da nova filial em Pinheiros. Apresentou-se. Augusto sugeriu que conversássemos sobre o projeto. Júlia tinha um jeito encantador de fazer você se sentir especial. Almoçamos juntas várias vezes durante o projeto. Ela perguntava sobre Jorge, sobre minha carreira. Mostrava-se genuinamente interessada. Quando ela e Augusto anunciaram o noivado 6 meses depois, senti que havia ganhado não apenas uma nora, mas uma filha. O casamento foi extravagante, muito além dos meios de Augusto, percebi depois. A lua de mel em Bali, o apartamento em Moema, os móveis de design, tudo financiado discretamente por mim. É temporário, mãe, Augusto garantia. Estou prestes a fechar um grande negócio. Sempre havia um grande negócio no horizonte. Um terreno promissor em Alphaville, um condomínio inovador na Granja Viana, uma parceria revolucionária com investidores estrangeiros.
E para cada oportunidade imperdível, havia uma necessidade de capital imediato. Minha aposentadoria chegou enquanto eu ainda assinava garantias para empréstimos da empresa dele. Quando Laura nasceu, algo mudou em mim. Aquela pequenina com olhos curiosos e mãos que agarravam meu dedo com surpreendente força me trouxe de volta à vida. 2 anos depois veio Pedro, tão parecido com Jorge que às vezes doía olhar para ele. Meus netos se tornaram meu mundo. Aposentei-me como gerente sênior, com benefícios substanciais e investimentos sólidos acumulados ao longo dos anos. Finalmente teria tempo para mim, pensei. Talvez viajar, estudar história da arte como sempre quis, conhecer aqueles museus europeus que só via em livros. Mas a vida tinha outros planos. Mãe, estamos pensando em nos mudar para uma casa maior. As crianças precisam de espaço, Augusto declarou durante um almoço. Encontramos o lugar perfeito em Alphaville, mas com o mercado como está, a mansão custou quase metade dos meus investimentos. Uma extravagância que justifiquei como um presente para meus netos. Quero que eles cresçam com espaço para correr, uma piscina para nadar, um jardim para brincar. O brilho nos olhos de Júlia quando as chaves foram entregues quase compensou o sacrifício. Quase. Os pedidos nunca cessavam. A empresa de Augusto sempre precisava de injeções de capital. A pós-graduação de Júlia na Europa era essencial para a carreira dela. As escolas bilíngues para as crianças eram investimentos no futuro delas. As viagens internacionais anuais eram necessárias para abrir horizontes. E eu, em minha solidão, cedia. O dinheiro comprava sorrisos, visitas, ligações, uma ilusão de família. Minha amiga Cecília me alertava. Carla, eles estão abusando da sua generosidade. Ignorei. Meu advogado, Dr. Figueiredo, sugeria cautela. Senhora Vasconcelos, devemos revisar estas garantias. Dispensei. A verdade era dolorosa demais para encarar. Meu despertar começou de maneira inocente. Uma tarde, visitei a mansão sem avisar, trazendo bolos da confeitaria favorita das crianças. A empregada hesitou ao me ver. Dona Júlia não está, senhora. Tudo bem, vim ver meus netos, respondi entrando. Pedro, então com 16 anos, estava sozinho em casa, trancado no quarto. Seus olhos estavam vermelhos quando abriu a porta. Vó, não sabia que você vinha. Surpresa, sorri, mostrando os doces. Cadê sua irmã? Laura está na aula de balé. Pai e mãe saíram para jantar. Conversamos sobre a escola, seus amigos, o novo jogo de computador que ele adorava. Quando me ofereci para preparar um chocolate quente, ele pareceu desconfortável. Vó, acho melhor não. Minha mãe não gosta que mexam na cozinha dela. A cozinha que eu paguei, pensei, mas engoli o comentário. Vamos pedir então. Meu cartão, meu neto. Enquanto esperávamos a entrega, pedi para usar o banheiro. Enganei-me no caminho. A casa era imensa. E acabei no escritório de Augusto. Não pretendia bisbilhotar, mas um documento com meu nome na mesa chamou minha atenção. Era uma procuração, com minha assinatura. Uma assinatura que eu não reconhecia. Voltei para a sala com o coração acelerado. Pedro me olhava com uma expressão estranha, além de seus anos. Você viu, não é? Perguntou em voz baixa. Vi o quê, querido? Ele respirou fundo. Vó, preciso te mostrar uma coisa. Mas você precisa prometer que não vai contar para eles que fui eu. Pedro me levou até seu quarto, trancou a porta e pegou um pendrive escondido dentro de um tênis velho. Comecei a gravar as conversas deles há 3 meses. Explicou, conectando o dispositivo ao computador. Não é certo o que estão fazendo com você. As gravações eram devastadoras. Augusto e Júlia em seu quarto. Quanto tempo você acha que a velha ainda vai durar? No escritório. Quando ela for, vendemos tudo e nos mudamos para Portugal. Na cozinha. Ela é tão ingênua, acha que realmente nos importamos com as histórias chatas do banco. Meu próprio filho e sua esposa, planejando friamente minha morte, discutindo meu patrimônio como abutres, rindo da minha generosidade, chamando-me de a velha. Não chorei. Algo se solidificou dentro de mim, como aço sendo temperado. Pedro, posso ficar com isso? Ele assentiu, copiando os arquivos para outro pendrive. Tem mais, vó. Encontrei documentos no computador do pai. Ele está usando seu nome como garantia para empréstimos.
Grandes empréstimos. Naquela noite, não dormi. Liguei para Dr. Figueiredo na manhã seguinte e marquei uma reunião urgente. O que descobrimos foi chocante. Augusto havia forjado minha assinatura em diversas procurações e documentos, comprometendo parte significativa do meu patrimônio como garantia para empréstimos pessoais. A empresa dele estava afundada em dívidas, prestes a entrar em colapso. Podemos entrar com processo criminal, Dr. Figueiredo sugeriu, gravidade em sua voz. Ainda não, respondi. Preciso de um plano completo. Nas semanas seguintes, reuni todas as evidências. Congelei secretamente alguns dos meus ativos, transferi outros para novas contas e preparei tudo meticulosamente. A única pessoa em quem confiei além do Dr. Figueiredo foi Cecília, minha amiga de meio século. Você sempre foi forte demais, Carla, ela disse enquanto revisávamos os documentos em seu chalé em Campos do Jordão. Agora é hora de ser impiedosa. Continuei minha rotina normalmente. Jantares em família, presentes para os netos, empréstimos para a empresa. Augusto e Júlia não perceberam nenhuma mudança. Por que perceberiam? Para eles, eu era apenas a velha ingênua, a fonte inesgotável de recursos, sem vontade própria ou discernimento. Até aquela noite no 4 Stagione, quando a máscara finalmente caiu. Existem momentos na vida que dividem nossa existência em antes e depois. Para algumas pessoas, é o nascimento de um filho. Para outras, a perda de alguém amado. Para mim, foi aquela noite no 4 Stagione. O restaurante estava particularmente agradável naquela quinta-feira. Lustres de cristal refletiam uma luz dourada sobre as paredes de tom terracota. O aroma de manjericão fresco e molho de tomate caseiro pairava no ar, enquanto o pianista tocava suavemente no canto. Eu sempre adorei aquele lugar. Foi onde Jorge me pediu em casamento, onde celebramos a primeira grande promoção de Augusto, onde brindamos ao nascimento dos meus netos. Naquela noite, vesti-me com especial cuidado. Um vestido azul marinho de seda, meus brincos de pérola, o perfume francês que usava apenas em ocasiões especiais. Afinal, era o aniversário de 45 anos do meu filho. Queria que tudo fosse perfeito, como sempre tentei fazer. Cheguei 10 minutos adiantada, como é meu costume. O maître me reconheceu imediatamente. Senhora Vasconcelos, sempre pontual. Sua mesa está pronta, a melhor da casa, como solicitou. Escolhi pessoalmente o vinho, um Barolo envelhecido que sabia ser o favorito de Augusto. Pedi que preparassem uma sobremesa especial com seu nome. Até encomendei um presente, uma abotoadura de ouro branco com suas iniciais gravadas, embrulhada em uma caixinha de veludo que pesava discretamente no bolso do meu casaco. Eles chegaram com 20 minutos de atraso. Augusto visivelmente tenso, consultando o celular obsessivamente. Júlia impecável em seu vestido vermelho, sorriso praticado de quem está cumprindo uma obrigação social. Meus netos, Laura e Pedro, pareciam desconfortáveis, trocando olhares que não consegui decifrar. Desculpe o atraso, mãe, Augusto murmurou, sem realmente olhar para mim. Trânsito infernal. Sem problema, querido. Feliz aniversário. Estendi a mão para entregar o presente, mas ele já havia se voltado para o garçom, pedindo um uísque duplo. Júlia sentou-se ao meu lado, seu perfume excessivamente doce quase me sufocando. Carla, você está bem? Parece cansada. Seu tom falsamente preocupado já me era familiar, mas naquela noite, cada nota de falsidade reverberava como um alarme. Estou ótima, obrigada. Sorri, voltando-me para meus netos. Como foi a apresentação de balé, Laura? Minha neta começou a responder, mas Júlia interrompeu. Ela desistiu do balé há 2 semanas. Não era para ela, não é mesmo, querida? Um olhar severo acompanhou a pergunta. Laura baixou os olhos. Não era para mim. Senti uma pontada no peito. Laura amava dançar desde os 4 anos. Eu pagava suas aulas na melhor academia de São Paulo desde então. O que teria acontecido? Pedro, sempre observador, parecia estudar minha reação. Lançou-me um olhar que dizia: conversamos depois. A primeira parte do jantar transcorreu em uma normalidade forçada. Conversas superficiais sobre o tempo, sobre o novo restaurante na esquina,
sobre o vizinho que reformou a casa. Augusto continuava olhando o celular, respondendo com monossílabos. Júlia dominava a conversa, tagarelando sobre pessoas que eu não conhecia, festas às quais não fui convidada. Foi quando serviam o segundo prato que notei a aliança faltando no dedo de Júlia. Uma aliança de diamantes que custou 3 meses do meu salário como presente de casamento. Aconteceu algo com sua aliança, Júlia? Um silêncio súbito caiu sobre a mesa. Augusto engasgou com o vinho. Laura ficou vermelha. Pedro fechou os olhos por um momento. Oh, isso... Júlia riu. Um som artificial. Mandei ajustar, estava um pouco larga. Deve ficar pronta na semana que vem. Augusto pigarreou, visivelmente desconfortável. Vamos mudar de assunto? Decidi seguir o conselho e tentei retornar a um tema seguro. Como vão os novos empreendimentos da construtora, filho? Aquele projeto no Morumbi que você mencionou mês passado foi como acender um pavio. Augusto bateu o copo na mesa com força suficiente para espirrar vinho na toalha branca. Por que você sempre faz isso? Por que sempre tem que se meter nos meus negócios? Fiquei paralisada. Em quase meio século como mãe, Augusto nunca havia me falado nesse tom em público. Eu só estava perguntando, fiscalizando, controlando. Você acha que porque colocou dinheiro na empresa, tem direito de saber de tudo? De se intrometer em tudo? Júlia colocou a mão sobre o braço dele. Não para acalmá-lo, percebi, mas para incentivá-lo. Um pequeno gesto quase imperceptível, mas que não escapou ao meu olhar treinado por décadas avaliando pessoas durante negociações bancárias. Augusto, talvez devêssemos... Pedro tentou intervir. Você fique fora disso. Augusto cortou o filho. Você não entende nada de negócios, de responsabilidade. Voltou-se para mim, olhos injetados. Aquele não era meu filho. Era um estranho usando seu rosto, sua voz. Você sempre se achou melhor que todo mundo, não é? A grande executiva do Banco Central, a mulher de sucesso, pois saiba que seu dinheiro não compra o direito de controlar minha vida. O restaurante inteiro havia silenciado. Senti os olhares de todos os presentes. A mistura de embaraço e curiosidade mórbida que catástrofes sociais sempre provocam. Filho, acho que você está exagerando. Eu só... exagerando? Você não tem ideia, tem? Do que é viver sendo o filho da Carla Vasconcelos. De ouvir sobre suas conquistas, sua inteligência, sua competência, de nunca ser suficiente? Havia tanta amargura em sua voz, tanta raiva acumulada. Como não percebi antes? Como não vi essa ferida crescendo dentro dele, ano após ano? Augusto, eu nunca quis. Você nunca quis nada além de controle. Seu dinheiro sempre veio com condições, com expectativas. Isso não é verdade. Respondi, mantendo a voz baixa, contrastando com seus gritos. Tudo o que fiz foi por amor. Foi então que ele disse aquelas palavras. As palavras que mudaram tudo. Amor, não me faça rir. Se não fosse pela pensão, você não estaria aqui com a gente. O tempo pareceu congelar. O barulho do restaurante desapareceu, substituído por um zumbido em meus ouvidos. Pensão. Era assim que ele via minha aposentadoria, fruto de décadas de trabalho árduo? Uma pensão, como se eu fosse uma inválida recebendo caridade do governo? Observei os rostos ao redor da mesa. Júlia, com um brilho satisfeito nos olhos. Laura, mortificada, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Pedro, pálido, mas resoluto, como se tivesse acabado de testemunhar a confirmação de algo que já sabia. Uma clareza súbita e cristalina me envolveu. Todas as peças se encaixaram. As procurações falsificadas, os empréstimos em meu nome, as gravações de Pedro, a aliança vendida, as mentiras constantes. Não era apenas ingratidão ou abuso financeiro. Era desprezo, puro e simples desprezo. Respirei fundo. O ar entrou lentamente em meus pulmões, expandindo cada célula. Com essa respiração, algo novo nasceu dentro de mim. Algo frio, calculista, determinado. Me levantei sem pressa. Ajeitei o guardanapo sobre a mesa, coloquei a bolsa no ombro. Tirei do bolso a caixinha de veludo com a abotoadura e a coloquei delicadamente ao lado do prato de Augusto. Feliz aniversário, disse. Minha voz surpreendentemente firme.
Contornei a mesa até ficar diretamente atrás da cadeira de meu filho. Coloquei as mãos sobre seus ombros, sentindo-o enrijecer sob meu toque. Inclinei-me até que meus lábios estivessem próximos ao seu ouvido. Você nunca me conheceu de verdade. Sussurrei, apenas para ele ouvir. Então me endireitei, olhei para meus netos com um pequeno sorriso e saí. Não olhei para trás, nem mesmo quando ouvi Laura chamar meu nome. Nem quando o maître perguntou se estava tudo bem, se eu precisava de um táxi. A noite estava estranhamente estrelada para São Paulo. O ar, habitualmente pesado com poluição, parecia mais leve, mais claro. Caminhei meia quadra até encontrar um banco de praça e me sentei. Peguei o celular e fiz 2 ligações. A primeira para Cecília. Aconteceu. Foi tudo o que precisei dizer. A segunda para Dr. Figueiredo. Execute o plano. Agora. Depois guardei o telefone e fiquei observando o movimento da cidade. Pessoas apressadas voltando para casa, casais de mãos dadas saindo para jantar, jovens rindo alto a caminho de bares. A vida continuava seu fluxo eterno, indiferente aos pequenos dramas pessoais que para nós parecem terremotos. Pensei em Jorge, em como ele teria reagido àquela cena, provavelmente com mais fúria do que eu, sempre protetor. Carla, ele costumava dizer, você enxerga o melhor nas pessoas, mesmo quando não existe. Estava certa de que ele aprovaria o que eu estava prestes a fazer. Não era vingança, era justiça, era autoproteção, era finalmente amor próprio. Meu telefone tocou. Era Augusto. Rejeitei a chamada. Tocou novamente. Rejeitei. Na terceira vez, desliguei o aparelho. Chamei um táxi e dei o endereço de um hotel no centro. Um lugar discreto onde às vezes hospedava colegas estrangeiros do banco. O recepcionista me reconheceu. Senhora Vasconcelos, não esperávamos a senhora hoje. Sua suíte habitual está disponível. Obrigada, Carlos. Vou precisar dela por alguns dias. Alguma bagagem para buscarmos? Não. Tudo o que preciso chegará amanhã. No elevador, refleti sobre como uma vida inteira pode ser reduzida a um momento de decisão. Quantas vezes ignoramos nossa intuição, sufocamos nossas dúvidas, desculpamos comportamentos inaceitáveis em nome do amor? Quantas vezes nos permitimos ser diminuídos, usados, descartados? No quarto, tirei os sapatos, desabotoei o vestido e me olhei no espelho. O rosto que me encarava não era de uma vítima, nem de uma mãe ferida, nem de uma idosa manipulada. Era o rosto de uma sobrevivente, de uma mulher que construiu um império financeiro do zero, que enfrentou o sexismo sistemático de sua época, que enterrou o amor de sua vida e continuou caminhando. Tomei um longo banho, deixando a água quente levar embora décadas de condescendência e autopunição. Vesti o roupão macio do hotel, pedi um chá de camomila e me sentei junto à janela, observando as luzes da cidade. Meu telefone novo, comprado secretamente semanas antes, conhecido apenas por Cecília, Dr. Figueiredo, e agora Pedro, vibrou com uma mensagem. Vó, eles estão loucos te procurando. Pai ligou para hospitais. O que devo fazer? Respondi simplesmente. Nada, apenas observe. Naquela noite, dormi com uma tranquilidade que não experimentava em anos. Sem culpa por não estar disponível o tempo todo, sem preocupação com as demandas intermináveis de Augusto e Júlia, sem o peso de sustentar uma farsa de família feliz. Na manhã seguinte, Dr. Figueiredo chegou às 7 em ponto, carregando uma maleta com todos os documentos necessários. Cecília apareceu logo depois, trazendo algumas roupas e itens pessoais que mantinha em sua casa para emergências. Uma precaução que tomamos quando comecei a suspeitar das intenções de Augusto. Os documentos foram registrados ontem à noite. Dr. Figueiredo informou enquanto tomávamos café. As novas procurações revogando todas as anteriores, os bloqueios de contas, tudo conforme planejado. A ordem judicial de proteção patrimonial já foi deferida. E os seguranças? Perguntei, passando geleia em uma torrada. Posicionados desde as 6 horas. A troca de fechaduras acontecerá às 10 horas, quando tivermos certeza que eles saíram para o evento. Cecília segurou minha mão. Você está pronta para isso, Carla? Não há volta. Olhei para minha amiga de tantas décadas.
para as rugas que marcavam nossos rostos, testemunhas silenciosas de uma vida inteira compartilhada. Estou mais do que pronta. Estou renascendo. Existem momentos na vida em que precisamos escolher entre continuar sendo vítimas ou tomar as rédeas de nossa própria história. Naquela manhã ensolarada de quinta-feira, hospedada no hotel, senti uma energia que não experimentava há anos. Uma mistura de adrenalina, determinação e, curiosamente, paz. A decisão estava tomada. O plano, meticulosamente arquitetado durante semanas, seria finalmente executado. Precisamente às 8h30, recebi a confirmação de que Augusto e Júlia haviam saído da mansão em Alphaville. Como previsto, estavam a caminho do evento beneficente no Hotel Unique, uma gala anual para arrecadar fundos para asilos e casas de repouso. A ironia não me escapou. Meu filho e minha nora, que planejavam se livrar de mim como um fardo indesejado, posando como benfeitores da terceira idade. O carro deles acaba de passar pelo pedágio da Castelo Branco, informou Ramírez, o investigador particular que contratei semanas antes. Estão seguindo exatamente a rota prevista. Tomei o último gole do meu chá de jasmim e me levantei. Ótimo! Mantenha-me informada sobre qualquer desvio. Dr. Figueiredo, que chegara há poucos minutos, espalhou uma série de documentos sobre a mesa de centro da suíte. Senhora Vasconcelos, precisamos de suas assinaturas nestes formulários. São os últimos detalhes para completar a transferência dos bens para os novos trusts. Examinei cada página com o mesmo cuidado que dediquei aos contratos multimilionários durante minha carreira no Banco Central. Não havia espaço para erros. Não desta vez. Este fundo educacional garante que Laura e Pedro tenham acesso direto aos recursos para a faculdade e pós-graduação? Perguntei, apontando para uma cláusula específica. Sim, e nem Augusto nem Júlia poderão interferir. O dinheiro vai diretamente para as instituições de ensino e para uma conta mensal de subsistência que apenas seus netos poderão acessar ao completarem 18 anos. Assinei com minha caneta tinteiro, um presente de Jorge no nosso 10º aniversário de casamento. Senti que ele estaria orgulhoso. Sempre foi ele quem insistiu que criássemos Augusto com limites mais claros. Meu celular novo vibrou. Era uma mensagem de Pedro. Vó, acabei de sair de casa. Estou indo para a casa do Rafael conforme combinamos. Laura ficou ensaiando para a apresentação da faculdade. Respondi rapidamente. Ótimo, querido. Fique tranquilo e mantenha seu celular ligado. Te amo. Era essencial que meus netos não estivessem presentes durante a primeira fase do plano. Pedro, já ciente de parte da situação, havia concordado em passar o dia na casa de um amigo. Laura, alheia ao que estava prestes a acontecer, tinha um ensaio legítimo na universidade. Às 9h15, Cecília chegou trazendo uma muda de roupas mais formal. Um terno azul marinho que eu usava em reuniões de diretoria particularmente importantes. Você vai precisar da armadura completa hoje, disse minha amiga com um sorriso compreensivo. Enquanto me trocava, ouvi Dr. Figueiredo falando ao telefone, confirmando detalhes com a equipe de segurança. A operação envolvia precisão militar, cada pessoa no lugar certo, no momento exato. Às 10h em ponto, recebi a primeira confirmação crucial. Equipe A em posição na mansão. Troca de fechaduras iniciada. Simultaneamente, uma segunda mensagem. Equipe B nos escritórios da construtora. Documentos sendo catalogados conforme ordem judicial. A terceira veio minutos depois. Equipe C no apartamento de Moema. Cofre localizado. O plano estava em pleno andamento. Anos de abusos financeiros, manipulações emocionais e traições estavam prestes a encontrar seu fim. Não era vingança, era justiça. Não era crueldade, era consequência. Dr. Figueiredo colocou o telefone no viva voz para a próxima chamada. Doutora Helena está na linha. Helena Prado, uma das advogadas criminais mais respeitadas de São Paulo, tinha uma voz calma e precisa. Senhora Vasconcelos, o juiz acabou de assinar a liminar. Temos autorização total para acessar todas as contas e documentos da empresa. A notificação já foi enviada para os bancos. As contas empresariais serão congeladas nos próximos 30 minutos. E quanto aos cartões corporativos?
Perguntei. Cancelados assim que a notificação for processada. Estimo que em 1 hora estarão inativos. Agradeci e encerrei a chamada. Olhei para Cecília, que me observava com uma mistura de admiração e preocupação. Ainda dá tempo de reconsiderar, Carla. Balancei a cabeça. Reconsiderar? Depois de descobrir que meu próprio filho falsificou minha assinatura em mais de 20 documentos diferentes? Depois de saber que ele e Júlia venderam joias de família para cobrir dívidas de jogo? Depois de ouvir eles planejando como dividiriam meus bens quando eu finalmente morresse? Minha voz não demonstrava raiva, apenas uma resolução inabalável. Não, Cecília. Augusto precisa aprender que ações têm consequências. Este não é apenas um ajuste de contas. É uma lição que deveria ter ensinado há muito tempo. Às 11h30, deixamos o hotel em direção ao escritório central da construtora de Augusto. O edifício espelhado na Faria Lima, adquirido com meu dinheiro 5 anos antes, refletia o céu sem nuvens daquela manhã. O segurança na entrada me reconheceu imediatamente. Senhora Vasconcelos, não sabia que viria hoje. Visita surpresa, Roberto. Respondi com um sorriso educado. Estes são meus advogados, doutor Figueiredo e doutora Helena. O segurança pareceu hesitar ao notar o distintivo que Helena discretamente mostrou. Ah, sim. Podem subir. No elevador, ajustei o colar de pérolas e verifiquei minha aparência no espelho. O reflexo mostrava uma mulher de 72 anos, cabelos grisalhos elegantemente arrumados, postura ereta, olhar determinado. Não era o estereótipo da idosa vulnerável que Augusto e Júlia presumiam explorar. Era a executiva que quebrou barreiras de gênero nos anos 80, que comandou operações de câmbio durante crises econômicas, que nunca recuou diante de adversidades. O 15º andar estava incomumente silencioso quando chegamos. A equipe de investigação já havia isolado as áreas principais, e funcionários confusos aguardavam instruções na sala de reuniões. Sandra, a secretária executiva de Augusto há quase uma década, veio ao meu encontro com expressão alarmada. Dona Carla, o que está acontecendo? Tem policiais e pessoas estranhas mexendo em tudo. Não são policiais, Sandra. São auditores forenses e peritos contábeis. Estamos conduzindo uma investigação por fraude financeira. Seus olhos se arregalaram. Fraude? Mas o Augusto sabe disso? Ele saberá em breve. Respondi calmamente. Por enquanto, preciso que você reúna toda a equipe administrativa na sala de conferências em 15 minutos. Enquanto Sandra se afastava, visivelmente perturbada, doutora Helena aproximou-se com uma pasta vermelha. Encontramos o que procurávamos no cofre da sala dele. Contratos paralelos, notas promissórias, tudo com sua assinatura falsificada. Examinei os documentos, reconhecendo imitações grosseiras da minha caligrafia. Ele nem se esforçou para fazer uma falsificação convincente, comentei, sentindo uma pontada de decepção. Meu filho não era apenas desonesto, era descuidado em sua desonestidade. Às 12h45, estava diante de 30 funcionários confusos e apreensivos na sala de conferências. Muitos me conheciam. Eu visitava a empresa ocasionalmente, comparecia a eventos corporativos, era apresentada como a investidora anjo que tornou tudo possível. Bom dia a todos. Comecei, minha voz firme e profissional. Lamento interromper suas atividades desta forma, mas circunstâncias extraordinárias exigem medidas imediatas. A partir deste momento, as operações da Vasconcelos Empreendimentos estão sob intervenção judicial. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Continuei. Uma auditoria preliminar revelou irregularidades financeiras graves. Contas empresariais foram congeladas e cartões corporativos suspensos enquanto a investigação prossegue. Uma jovem contadora levantou a mão, tremendo ligeiramente. Dona Carla, e nossos salários? Estamos no dia 25. Os salários serão pagos normalmente, assegurei. Não pretendo punir funcionários inocentes pelos erros da administração. Dr. Figueiredo distribuirá um comunicado com todos os detalhes e próximos passos. Enquanto os advogados assumiam a reunião, retirei-me para a sala que um dia foi o escritório de Augusto.
Sentei-me na cadeira de couro italiano que custou o equivalente a 3 meses da aposentadoria de um trabalhador comum. Sobre a mesa, porta-retratos mostravam uma família feliz. Augusto, Júlia e os 2 filhos em praias paradisíacas, estações de esqui exclusivas, safaris africanos, todos financiados por mim. Ao lado deles, um único porta-retrato com minha foto, estrategicamente posicionado para ser visto por visitantes e potenciais investidores. Minha mãe, minha mentora. Augusto costumava dizer, braço em meus ombros, sorriso calculado no rosto. Uma peça de marketing. Nada mais. Meu celular vibrou com uma notificação. Evento beneficente terminando. Alvo se movimentando em direção ao estacionamento. Era o momento crucial. Dentro de aproximadamente 1 hora, Augusto descobriria que seus cartões não funcionavam. Tentaria sacar dinheiro, sem sucesso. Ligaria para contatos no banco, apenas para ouvir sobre o congelamento judicial das contas. A realização começaria a se formar. Algo estava muito errado. Precisamente às 14h10, recebi a confirmação. Alvos tentando usar cartão para pagar estacionamento. Transação recusada. Partiram usando vale estacionamento, após discussão com o atendente. Imaginei a cena. Augusto, em seu terno Armani, vermelho de constrangimento, Júlia sussurrando furiosamente ao seu lado, ambos forçando sorrisos para conhecidos enquanto saíam apressadamente. Às 14h32, alvos tentaram saque em caixa eletrônico na Avenida Paulista. Sem sucesso. Homem visivelmente alterado. Às 14h47, mulher usando o telefone intensamente. Várias chamadas curtas. Às 15h03, veículo entrando na Castelo Branco, direção Alphaville. Velocidade acima do permitido. Olhei para o relógio. Era hora de me dirigir ao próximo ponto da operação. Dr. Figueiredo e eu deixamos o escritório enquanto a equipe de auditoria continuava seu trabalho meticuloso. No elevador, ele me atualizou sobre os outros frontes. Os agentes judiciais já estão posicionados na mansão com a notificação oficial. A segurança foi reforçada conforme solicitado. No carro, a caminho de Alphaville, contemplei a paisagem urbana de São Paulo. Os arranha-céus, o movimento incessante, o pulso vibrante da maior metrópole da América Latina. Por décadas, fui parte da engrenagem que movia esta cidade, tomando decisões que afetavam a economia nacional, participando de projetos que moldaram o sistema financeiro. E agora, ali estava eu, uma senhora de cabelos grisalhos, executando o golpe mais importante de minha carreira, a recuperação da minha dignidade. Chegamos ao condomínio de alto padrão em Alphaville, 15 minutos antes de Augusto e Júlia. O segurança do condomínio, já instruído pela ordem judicial, permitiu nossa entrada sem questionar. Estacionamos discretamente a algumas casas de distância da mansão, com visibilidade para a entrada. Às 15h40, o Range Rover preto de Augusto entrou no condomínio em alta velocidade, freando bruscamente diante do portão eletrônico da mansão. Vi meu filho saltar do veículo, apertando o controle remoto repetidamente, sem sucesso. O portão permaneceu fechado. Júlia saiu do lado do passageiro, gesticulando furiosamente. Mesmo à distância, sua linguagem corporal revelava pânico e raiva. Augusto contornou a propriedade, provavelmente procurando outra entrada, apenas para encontrar um segurança que lhe entregou um envelope. Era o momento de me aproximar. Dr. Figueiredo e eu saímos do carro e caminhamos calmamente na direção deles. Augusto estava lendo o documento, seu rosto transformando-se de confusão para incredulidade, então para fúria. Quando me viu, ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. "Mãe, o que significa isso?" Sua voz oscilava entre raiva e medo. "Isso, Augusto, é consequência", respondi, minha voz perfeitamente controlada. "Consequência por falsificar minha assinatura em 23 documentos diferentes. Consequência por desviar quase 6 milhões de reais da minha conta pessoal nos últimos 2 anos. Consequência por planejar como dividiria meu patrimônio enquanto torcia para que eu não durasse muito." Júlia avançou, seu rosto uma máscara de indignação. "Como ousa? Depois de tudo que fizemos por você?" Ri. Um som breve.
seco, desprovido de humor. O que exatamente você fez por mim, Júlia? Além de vender as joias de família que te dei para cobrir dívidas de jogo? Além de convencer meu filho a forjar documentos em meu nome? Além de se referir a mim como a velha, quando achava que ninguém estava ouvindo? Isso é um absurdo. Augusto tentou recuperar o controle. Vou ligar para meu advogado agora mesmo. Você não pode fazer isso. Seu advogado já foi notificado, informou o Dr. Figueiredo, entregando outro envelope. Assim como seus sócios, seus credores e seus contatos bancários. A documentação da fraude é extensa e irrefutável. Enquanto Augusto abria freneticamente o segundo envelope, notei que os seguranças haviam começado a trazer caixas para fora da mansão. Roupas, itens pessoais, pertences de Augusto e Júlia cuidadosamente empacotados. Vocês têm 1 hora para recolher o que precisarem das caixas, expliquei calmamente. Quaisquer itens deixados para trás serão doados. A mansão está legalmente indisponível para vocês a partir deste momento. Onde vamos morar? A voz de Júlia subiu várias oitavas. Você não pode nos deixar na rua. Esta é a menor das suas preocupações agora, respondi. As contas bancárias pessoais de vocês não foram afetadas. Apenas as empresariais e aquelas obtidas fraudulentamente. Quanto ao restante, dei de ombros. Tenho certeza que adultos de 40 e poucos anos podem se virar. O oficial de justiça, que observava discretamente a cena, aproximou-se com mais documentos. Senhor Vasconcelos, preciso de sua assinatura confirmando o recebimento desta notificação de processo por fraude financeira e falsificação de documentos. Foi neste momento que realmente vi, meu filho pela primeira vez em anos. Não o menino que criei, não o homem que imaginei que ele fosse, mas quem ele realmente era. Um adulto mimado que nunca aprendeu a lidar com as consequências de seus atos. Seus olhos, tão parecidos com os de Jorge, estavam arregalados de pânico. Não por mim, não por vergonha do que havia feito, mas por si mesmo, pelo império de areia que estava desmoronando ao seu redor. Os documentos do Fundo Educacional para Laura e Pedro estão na última página, acrescentei, enquanto ele folheava freneticamente os papéis. Eles terão tudo o que precisam para continuar seus estudos e se manter independentemente de vocês. Júlia, sempre rápida em perceber qual lado oferecia vantagem, tentou mudar de tática. Sua expressão se suavizou, olhos marejados de lágrimas que não me convenciam mais. Carla, deve haver um mal-entendido. Podemos conversar sobre isso, como família. Família? A palavra soou estranha em minha boca. Família não rouba, família não engana, família não torce para que você morra logo para herdar seu dinheiro. Virei-me para partir, mas me detive por um momento. E Augusto? Aquela pensão que você mencionou ontem à noite? Acaba de garantir que você enfrentará as consequências de suas escolhas pela primeira vez na vida. A noite que se seguiu ao confronto em Alphaville foi surpreendentemente tranquila. Hospedei-me em uma suíte no Hotel Fasano, pedindo que não passassem chamadas. Precisava desse momento de silêncio, de introspecção. Pela primeira vez em anos, não me sentia responsável pelo bem-estar de Augusto. Não me torturava imaginando se ele estaria bem, se precisaria de dinheiro, se enfrentava alguma dificuldade nos negócios. Era uma sensação estranha, uma mistura de libertação e melancolia. Acordei com o nascer do sol, algo que raramente fazia. As primeiras luzes da manhã pintavam o horizonte de São Paulo em tons de laranja e rosa. Fiquei alguns minutos apenas observando a cidade despertar lentamente. Os primeiros ônibus, as luzes se acendendo em apartamentos distantes, a névoa matinal dissipando-se entre os arranha-céus. Meu novo celular permanecera silencioso durante toda a noite. Ao verificá-lo, encontrei apenas 2 mensagens. Uma de Pedro, confirmando que estava bem e que passaria a noite na casa do amigo conforme combinado. Outra de Cecília, perguntando como eu estava. Nada de Augusto ou Júlia, ainda. Pedi um café da manhã leve e tomei um banho demorado, permitindo-me o luxo do tempo, algo que sempre pareceu escasso em minha vida. Enquanto me vestia, refleti sobre como havia vivido décadas correndo para provar meu valor em um ambiente predominantemente masculino,
correndo para equilibrar carreira e maternidade, correndo para preencher o vazio deixado pela morte de Jorge, correndo para atender às demandas intermináveis de Augusto e Júlia. Naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, caminhei em meu próprio ritmo. Dr. Figueiredo chegou pontualmente às 9h, trazendo as atualizações do dia anterior. Sentamos na varanda da suíte, a cidade completamente desperta agora, zumbindo com sua energia característica. Os auditores encontraram mais do que esperávamos na construtora. Ele informou, entregando-me uma pasta. Além das fraudes que já conhecíamos, havia um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo 3 empreendimentos fantasmas. Folheei os documentos, sentindo uma pontada de decepção. Parte de mim ainda esperava que as transgressões de Augusto fossem menores, mais perdoáveis. Ele sempre foi mais inteligente que isso, murmurei, mais para mim mesma que para o advogado. Inteligência sem caráter frequentemente leva a esse tipo de situação. Dr. Figueiredo respondeu sabiamente. Quanto aos próximos passos, os sócios minoritários estão em pânico. 3 deles já nos procuraram querendo dissociar-se da empresa antes que o escândalo venha a público. E quanto aos funcionários? Perguntei, preocupada com aqueles que não tinham culpa na história. A equipe administrativa foi informada que receberá os salários normalmente, enquanto a reestruturação ocorre. Os projetos legítimos em andamento continuarão sob nova gestão. Assenti satisfeita. Não queria punir inocentes pelos erros de meu filho. Meu telefone vibrou com uma notificação do Serviço de Segurança. 8 chamadas perdidas do alvo A para seu número antigo desde 7h desta manhã. Augusto começava a ficar desesperado. Ainda não sabia como me contatar, já que eu usava apenas o novo número, conhecido por pouquíssimas pessoas. Às 10h30, recebi a primeira de muitas atualizações que marcariam aquele dia extraordinário. Alvo B, Júlia, deixou o hotel econômico na Zona Sul com 2 malas. Táxi direção Moema. Imaginei Júlia, sempre tão preocupada com status e aparências, hospedada em um hotel simples, muito aquém de seus padrões habituais. O cartão de crédito pessoal dela provavelmente tinha limite. Ela nunca precisou administrar dinheiro de verdade antes. Às 11h15, alvo B chegando à residência dos pais em Moema. Recepção aparentemente tensa. Júlia nunca se dera bem com os próprios pais, que desaprovavam seu estilo de vida extravagante. Imagino que recorrer a eles tenha sido seu último recurso. Às 11h40, alvo A, tentando acesso aos escritórios da construtora. Entrada negada por segurança. Visualizei Augusto, provavelmente de terno amassado do dia anterior, sendo barrado na porta giratória do próprio império. O mesmo segurança que antes o cumprimentava com deferência, agora bloqueando sua passagem. Ao meio-dia, Helena Prado chegou para nossa reunião programada, trazendo mais documentos e notícias. 2 dos sócios de seu filho entraram com ação de dissociação, alegando desconhecimento das fraudes, ela explicou. E um dos bancos credores já acionou as garantias após o alerta de irregularidades. Tão rápido, comentei, surpresa com a velocidade com que aliados se transformavam em adversários quando o dinheiro estava em jogo. Ratos abandonando o navio. Helena respondeu com franqueza característica. Ninguém quer ser associado à fraude financeira e falsificação documental, especialmente quando a vítima é a própria mãe do fraudador. Meu telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi com cautela. Senhora Vasconcelos? Aqui é Rafael Monteiro, da construtora Albuquerque. Éramos parceiros da Vasconcelos Empreendimentos no projeto do Morumbi. Sim, senhor Monteiro, como posso ajudá-lo? Bem, ele hesitou. Seu filho está na minha sala neste momento, bastante alterado, solicitando um empréstimo emergencial. Achei que a senhora deveria saber. Agradeci pela informação e desliguei. Augusto estava desesperadamente tentando levantar fundos, provavelmente percebendo a extensão completa de sua situação. Às 13h20, uma notificação ainda mais surpreendente. Alvo B saindo da residência dos pais. Táxi direção Itaim Bibi. Destino, residência de Carlos Mendes. Carlos Mendes. O nome acendeu um alerta imediato em minha memória.
sócio minoritário da construtora. Sempre excessivamente atencioso com Júlia em eventos sociais. As peças se encaixavam rapidamente. Doutor Figueiredo, quem foi o primeiro sócio a entrar com pedido de dissociação ontem? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Ele consultou suas anotações. Carlos Mendes. Entrou com o pedido meia hora depois da intervenção começar, alegando desconhecimento total de quaisquer irregularidades. Júlia não estava apenas procurando refúgio. Estava executando seu próprio plano de contingência. Um plano que provavelmente existia há muito tempo. Às 14h45, minhas suspeitas foram confirmadas. Alvo A, tentando contato com alvo B. Múltiplas ligações não atendidas. O casamento de conveniência começava a desmoronar sob pressão. Júlia, sempre pragmática, já havia encontrado seu próximo patrocinador. Durante a tarde, as ligações de Augusto para meu antigo número se intensificaram. 10, 15, 20 chamadas não atendidas. O tom mudava a cada mensagem de voz, da indignação inicial à raiva, depois ao desespero, e finalmente, às súplicas. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Vou processar você por tudo que tem. Você está sendo manipulada pelos seus advogados. Eles só querem seu dinheiro. Por favor, mamãe, precisamos conversar. Foi tudo um mal-entendido. Estou desesperado, não tenho para onde ir. Por favor, atenda. A transformação era previsível, quase teatral em sua progressão. Augusto seguia o roteiro clássico do abusador confrontado. Negação, raiva, barganha, manipulação emocional. Às 17h, doutor Figueiredo e Helena partiram para dar entrada em mais documentos no fórum. Fiquei sozinha na suíte, observando o céu de São Paulo transformar-se lentamente do azul para tons de púrpura e laranja. A cidade que sempre conheci, onde construí minha carreira e criei meu filho, parecia diferente agora. Ou talvez fosse eu quem estava diferente. Às 19h, recebi uma mensagem de Pedro. Vó, posso te ver? Estou preocupado. Respondi imediatamente, dando-lhe o endereço do hotel. Meu neto chegou 30 minutos depois, os olhos vermelhos de quem chorou recentemente. Abracei-o longamente, sentindo seu corpo magro tremer ligeiramente. Pai está surtando, ele disse quando finalmente nos separamos. Ligou para mim 10 vezes querendo saber onde você está. Disse que vão ficar na rua, que vão perder tudo. Conduzi-o até o sofá da sala. Pedro, quero que entenda algo muito importante. Ninguém vai ficar na rua. Seu pai e sua mãe são adultos com educação, contatos e recursos pessoais. O que está acontecendo é simplesmente que, pela primeira vez, eles estão enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. Ele assentiu lentamente. Laura está destruída. Ela não sabia de nada disso, igual a mim. Mas, pelo menos, eu estava preparado. Como ela está? Na casa da melhor amiga. Não consegue falar com papai ou mamãe. Ele não atende, e o celular dela está desligado desde a tarde. Essa informação me preocupou. Pedro, ligue para sua irmã. Diga que venha para cá imediatamente. Você dois ficarão comigo esta noite. Enquanto Pedro falava com Laura, pedi ao serviço de quarto que preparasse a suíte adjacente para meus netos e solicitei um jantar leve para 3 pessoas. A ideia de ter meus netos comigo, protegidos da tempestade que seus pais enfrentavam, trouxe-me um alívio inesperado. Laura chegou 1 hora depois, os olhos inchados de tanto chorar, o rosto normalmente vibrante agora pálido e abatido. Ao me ver, hesitou por um momento, como se não soubesse se eu era aliada ou inimiga neste novo mundo estranho. Então, subitamente, correu para meus braços como fazia quando criança. Vovó, o que está acontecendo? Por que papai está dizendo que você destruiu nossa família? Sentei com meus netos e expliquei tudo. As fraudes, as falsificações, as conversas gravadas por Pedro, os planos de Augusto e Júlia para meu patrimônio. Mostrei documentos, fiz ligações para Dr. Figueiredo confirmar detalhes, respondi todas as perguntas com honestidade absoluta. Então, estamos falidos? Laura perguntou finalmente, tentando processar tudo. Vocês dois não, respondi com firmeza. Criei um fundo educacional que garantirá a continuidade dos seus estudos e despesas básicas.
A casa onde vocês moravam agora pertence a esse fundo. Vocês podem continuar morando lá, independentemente do que aconteça com seus pais. Pedro, sempre o mais analítico, franziu o senho. Mas e quanto ao papai e à mamãe? O que vai acontecer com eles? Isso dependerá das escolhas que fizerem agora. Seu pai enfrenta potenciais processos criminais pelas fraudes e falsificações. Mas se cooperar, devolver o que foi desviado e aceitar responsabilidade, há caminhos menos severos. E mamãe? Laura perguntou, a voz baixa. Hesitei, incerta sobre quanto revelar. Mas eles não eram mais crianças. E mentiras piedosas só prolongariam a dor. Sua mãe aparentemente já seguiu seu próprio caminho. Ela está na casa de Carlos Mendes desde esta tarde. O silêncio que seguiu foi profundo. Laura cobriu o rosto com as mãos, enquanto Pedro olhava pela janela, para as luzes da cidade. Eu sabia, ele murmurou eventualmente. Ouvi uma conversa deles há 2 meses. Ela disse que tinha opções se as coisas desabassem. Jantamos quietamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Após a refeição, instalei meus netos na suíte ao lado e voltei para meu quarto. O contador de chamadas perdidas de Augusto havia chegado a 48. Na manhã seguinte, acordei com batidas urgentes na porta. Era Pedro, ainda de pijama, o celular na mão, expressão alarmada. Vó, é o papai. Ele está no hospital. Meu coração saltou uma batida. O que aconteceu? Não sei direito. Ele ligou para Laura de madrugada, chorando, dizendo que tinha tomado remédios. Ela chamou uma ambulância. Vestimos-nos rapidamente e seguimos para o Hospital Albert Einstein. No caminho, recebi uma ligação de Dr. Figueiredo. Senhora Vasconcelos, achei que deveria saber. Seu filho tentou entrar em contato com todos os principais clientes da construtora ontem à noite. Aparentemente estava bêbado e fazendo acusações graves contra a senhora. 2 deles registraram boletins de ocorrência por perturbação. No hospital, encontramos Laura na sala de espera, abraçando os próprios joelhos, parecendo ainda menor e mais jovem do que seus 19 anos. Ele vai ficar bem, informou quando nos viu. O médico disse que foram mais ansiolíticos do que o normal, mas não o suficiente para... Ela não completou a frase. Foi um grito de socorro, explicou o psiquiatra que nos atendeu posteriormente. O Sr. Vasconcelos está enfrentando um colapso nervoso significativo. Recomendo fortemente internação para desintoxicação e tratamento psiquiátrico. Assinei os formulários necessários, garantindo que todos os custos seriam cobertos. Apesar de tudo, Augusto ainda era meu filho. A justiça que busquei não incluía abandoná-lo em seu momento mais vulnerável. Quando finalmente pudemos vê-lo, fiquei chocada com sua aparência. Sempre tão cuidadoso com a imagem, Augusto parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Barba por fazer, olheiras profundas, o rosto inchado de tanto chorar. Ao me ver, seus olhos se arregalaram. Tentou sentar-se na cama, mas estava fraco demais. Mãe, sua voz era apenas um sussurro rouco. Me desculpe, eu não... Aproximei-me, tomando sua mão entre as minhas. Agora não, Augusto. Descanse. Conversaremos quando estiver melhor. As lágrimas escorreram livremente por seu rosto. Júlia me deixou. Ela estava... com Carlos. O tempo todo. Eu sei. Respondi simplesmente. Perdi tudo. Tudo o que construí. Corrigiu gentilmente. Tudo o que construímos, Augusto. Com meu dinheiro, meu nome, minha confiança. Ele fechou os olhos derrotado. O que vai acontecer comigo agora? Isso depende parcialmente de você. Primeiro, você vai se tratar. Depois, enfrentará as consequências legais de suas ações. E então, talvez poderá recomeçar. Você me perdoa? A pergunta veio como um suspiro, quase inaudível. Olhei para meu filho, o bebê que segurei nos braços há 45 anos. O menino que prometi proteger, o homem que se tornou meu maior desapontamento. E respondi com a única verdade possível. O perdão é um caminho, Augusto, não um destino. Vamos percorrê-lo um passo de cada vez. Nas semanas seguintes, minha vida transformou-se completamente. Mudei-me para um novo apartamento nos Jardins, menor que o anterior, mas perfeitamente adequado para minhas necessidades.
Laura e Pedro passaram a me visitar regularmente, reconstruindo nossa relação sem a interferência tóxica de seus pais. Júlia oficializou sua separação e mudou-se para Portugal com Carlos Mendes, deixando para trás não apenas Augusto, mas também os filhos, que raramente contatava. Augusto permaneceu internado por 40 dias. Ao sair, estava sóbrio, medicado e, pela primeira vez desde a adolescência, verdadeiramente humilde. Aceitou colaborar integralmente com as investigações, o que reduziu significativamente suas potenciais penas. Com a venda de seus bens pessoais restantes, alugou um apartamento modesto e começou terapia intensiva. Quanto a mim, encontrei um propósito inesperado nessa experiência dolorosa. Com a ajuda de Dr. Figueiredo e Helena, fundei o Instituto Vasconcelos para a Proteção Financeira do Idoso, uma organização sem fins lucrativos que oferece assistência jurídica e educação financeira para pessoas idosas vítimas de abuso econômico familiar. Nas palestras que ministro mensalmente, compartilho minha história sem vergonha ou reservas. Vejo nos olhos de minha audiência o reconhecimento, a dor familiar e, às vezes, a coragem nascente para romper seus próprios ciclos de abuso. Não é fácil estabelecer limites com aqueles que amamos, sempre concluo. Mas lembrem-se, verdadeiro amor inclui respeito, e respeito exige limites claros e consequências reais. Em noites tranquilas, quando reflito sobre tudo o que aconteceu, não sinto arrependimento. Apenas a paz de quem finalmente encontrou coragem para defender sua própria dignidade. E a sabedoria de perceber que, às vezes, o amor mais profundo que podemos oferecer a alguém é permitir que enfrentem as consequências de suas próprias escolhas. Hoje, quando olho pela janela do meu apartamento nos Jardins e contemplo São Paulo, não vejo apenas uma cidade. Vejo um campo de batalha onde travei a luta mais importante da minha vida. A batalha pela minha dignidade. Aquela noite no 4 Stagione, quando meu filho jogou na minha cara que eu era apenas uma pensão, foi o ponto de ruptura que dividiu minha existência em duas partes. Antes, eu era uma mãe e avó que confundia amor com submissão, que aceitava abusos financeiros e emocionais achando que era seu dever suportar tudo em nome da família. Depois, tornei-me uma mulher que redescobriu sua força, seu valor e sua voz. Confesso que nunca imaginei, aos 72 anos, ter que começar uma nova vida. Pensava que nessa idade estaria apenas cultivando meu jardim, mimando meus netos e recordando os bons momentos com meu falecido marido. Mas a vida raramente segue os roteiros que escrevemos para ela. Às vezes, nos apresenta desafios que parecem impossíveis de superar. E foi exatamente nesses momentos que descobri do que sou realmente feita. A recuperação do meu patrimônio foi apenas o começo. O verdadeiro tesouro que reconquistei foi minha autoestima. Quando confrontei Augusto e Júlia, quando desmantelei seu esquema fraudulento, quando estabeleci limites claros e impus consequências reais, não estava apenas protegendo meus bens materiais. Estava honrando minha própria história, meus sacrifícios, meu trabalho de uma vida inteira. O Instituto Vasconcelos agora atende centenas de idosos mensalmente. Pessoas que, como eu, foram exploradas por aqueles que deveriam protegê-los. Quando vejo o brilho retornando aos olhos dessas pessoas, a postura mais ereta, o sorriso mais confiante, sinto que toda dor valeu a pena. Minha tragédia pessoal transformou-se em propósito. Augusto e eu estamos lentamente reconstruindo nossa relação. É um processo difícil, repleto de conversas dolorosas e momentos de vulnerabilidade. Ele está aprendendo a viver com seus próprios recursos, a construir uma vida baseada em trabalho honesto e responsabilidade. Não é o caminho que imaginei para meu filho, mas talvez seja o caminho que ele precisava trilhar. Laura e Pedro cresceram muito com essa experiência. Vejo neles uma sabedoria além de seus anos, uma compreensão profunda sobre o valor da integridade que muitos adultos nunca alcançam. Quanto a Júlia, raramente temos notícias. Vez ou outra, Laura recebe uma mensagem superficial ou um presente enviado de Portugal. A última informação que tivemos é que seu relacionamento com Carlos Mendes já apresenta rachaduras. Alguns padrões são difíceis de quebrar. Se você está passando por algo semelhante, sendo explorado por familiares, tendo sua generosidade confundida com obrigação,
sentindo que seu valor está reduzido ao que você pode proporcionar financeiramente, quero que saiba: nunca é tarde para mudar essa história. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para dizer não. Esta foi minha jornada, compartilhada aqui no canal Vovó Lembrou, com a esperança de que possa inspirar outras pessoas a encontrarem sua própria coragem. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. Conte sua experiência, compartilhe sua opinião, fale sobre como lidou com situações semelhantes. Cada comentário é uma oportunidade de conexão, de saber que não estamos sozinhos nessa caminhada. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, aperte o botão de inscrição agora mesmo. Temos novas histórias todos os dias, relatos reais de superação, coragem e transformação que podem trazer perspectivas valiosas para a sua própria vida. Não se esqueça de deixar seu like também. Esse simples gesto ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que possam se beneficiar dessas narrativas. Quero também fazer um pedido especial. Se este canal tem sido significativo para você, considere contribuir através do nosso Valeu Demais. Essa forma de doação nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer mais vídeos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para mantermos esse espaço de compartilhamento de histórias vivo e pulsante. Produzir estes vídeos exige tempo, dedicação e recursos. Cada história é cuidadosamente pesquisada, roteirizada e gravada para oferecer a vocês conteúdo autêntico e transformador. Seu apoio através do Valeu Demais é o que torna possível continuarmos esse trabalho. Agradeço a cada um de vocês que acompanhou minha história até aqui. Lembrem-se sempre: a dignidade não tem prazo de validade. O respeito não é negociável. E nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Nos vemos no próximo vídeo do Vovó Lembrou. Até lá, cuidem-se e valorizem-se sempre.